Não abra as portas para o inimigo de Deus. Três verdades que estão sendo esquecidas pelas famílias católicas, ou que pior, elas não estão conseguindo transmitir para os seus filhos. Três verdades de fé dogmáticas, fundamentais para afastar a velha serpente da sua família. Não conhecê-las ou não fortalecê-las é abrir as portas, é abrir brechas para o inimigo, para a ação da velha serpente em nossas famílias e principalmente na mente dos nossos filhos, no imaginário religioso dos nossos filhos. Quais seriam essas três verdades? Essas três verdades dogmáticas que estão sendo esquecidas? Neste mundo pós-moderno em que as verdades absolutas estão sendo dissolvidas, estão sendo jogadas por terra pela mídia, pela cultura pop, por muitos professores, não pelos professores, mas por muitos professores, sustentar verdades absolutas é um desafio cotidiano, mas a vida é feita de desafios e os católicos precisam sustentar essas três verdades. A primeira, Jesus Cristo é Deus, único Salvador do mundo. A Igreja Católica é a única igreja criada por Jesus Cristo. E a terceira verdade é que existe um inimigo, ele é real e ele nos dá combate o tempo todo. Muitos católicos estão esquecendo disso e deixando suas famílias em perigo espiritual. Jesus é Deus, único Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa verdade está sendo esquecida, deturpada, no mundo pós-moderno que quer destronar o Cristo. Esse é um dogma, uma verdade de fé que os pais precisam passar para os filhos, ou corre-se o risco deles rebaixarem a divindade de Jesus e colocá-lo no mesmo patamar que os falsos deuses de outras religiões, que no fundo são máscaras da velha serpente. Jesus não é igual Thor, Hércules, Zeus, Poseidon. Jesus não é igual Buda, Maomé, Allan Kardec. Jesus é Deus, único Deus, Deus verdadeiro. Ele não pode ser comparado com nenhuma dessas outras divindades ou personagens da história, salvadores da humanidade, pseudo-salvadores da humanidade. O problema é que a mídia, a cultura pop, tem rebaixado Cristo e elevado os antigos deuses. Isso é um problema terrível para o imaginário católico, para a formação do imaginário religioso das crianças, dos adolescentes e mesmo dos adultos. Fortalecer a fé é fortalecer o imaginário religioso e preservar essa verdade de que Jesus Cristo é Deus, o único Deus. Senão você vai ter na sua sala uma imagem de Cristo, uma estátua de Buda, um pôster de Thor, de Apolo. Não, eles não são equivalentes, nem de longe. Mas é o que temos visto. Uma segunda verdade de fé: só a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. Só a Igreja Católica mantém a tradição apostólica. Não acreditar nisso, esvaziar essa verdade de fé, é dar abertura ao relativismo, onde todas as religiões são boas. Aqui mora um perigo dramático. Se todas as religiões são iguais, existem pessoas boas em todas as religiões, mas nem todas as religiões são boas. Tem uma diferença aqui. Mas se acreditar que todas as religiões são iguais, são equivalentes, se a Igreja Católica é equivalente ao protestantismo, que é equivalente ao judaísmo, que é equivalente ao islamismo, você vai esvaziar a fé dos católicos. Em que sentido? Se os protestantes, os islâmicos, os judeus se salvam sem comunhão, então não precisa comungar o corpo de Cristo. Ou o corpo de Cristo não é realmente o corpo e sangue de Jesus Cristo. Se os protestantes, os islâmicos, os judeus, os hindus se salvam sem confissão, por que o católico vai se confessar? Se todas as religiões são iguais, e os adeptos do candomblé, da umbanda, do hinduísmo, do shintoísmo, do islamismo não batizam, por que um católico vai precisar ser batizado? Está entendendo que o relativismo, mais do que valorizar as outras religiões, ele esvazia a fé católica. E por isso ele é perigoso. Essa é uma verdade que precisa ser defendida e explicada para os nossos filhos. A Igreja Católica é a única fundada por Jesus Cristo. Só nela há a plenitude da salvação. A terceira verdade de fé é que temos um inimigo que é real e que ele nos dá combate.
As pessoas têm, os católicos principalmente, esquecem que o mal existe, que o mal é um personagem, é uma pessoa real, é um espírito, é um anjo que foi expulso do céu e que ele nos dá combate. Duas verdades: ele existe e ele não fica quietinho, ele nos dá combate. Essas duas verdades, se deixadas de lado, vão colocar a sua família, a minha família também, em perigo espiritual. A existência do demônio é uma verdade de fé. Não conhecê-la, não acreditar nela, é ir contra os fundamentos da Santa Igreja. E qual o perigo de não acreditar na existência do demônio? Se eu acho que o demônio não existe, então os falsos deuses não são demônios, porque o demônio não existe. Então, se os demônios não existem, os falsos deuses não são demônios, não tem problema nenhum eu cultuar os falsos deuses. É que falar falsos deuses soa até bonitinho, mas na verdade, São Paulo vai dizer que o que os pagãos sacrificam aos demônios. São três verdades básicas e fundamentais que o católico precisa acreditar e precisa transmitir para os seus filhos. E neste mundo onde as verdades estão diluídas, é cada vez mais difícil disso acontecer. Três verdades de fé que precisam ser fortalecidas em nossa vida e que as portas de nossa casa, de nossa família, de nossas almas não sejam abertas para o demônio, para a ação demoníaca. Três verdades. Jesus é o único Deus, Deus verdadeiro, o único Salvador. Não existe outra salvação, outro Salvador, não existe espaço na minha casa, na nossa família, para falsos deuses, antigos deuses, deuses que eram honrados e para os quais se ofereciam sacrifícios. Só a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. Não existe outra religião que salva. Só a Igreja Católica, isso é verdade de fé. E existe um demônio e ele nos dá combate. Não é preciso ter medo dele porque temos um anjo da guarda junto conosco. O que não podemos é abrir as portas para ele. Se você concorda comigo que essas três verdades de fé estão sendo dinamitadas, jogadas por terra pelo pós-modernismo, pelo relativismo da nova era, já se inscreve no canal e aproveita para ver este vídeo aqui, onde eu analiso o filme Lilo e Stitch, principalmente o personagem Stitch, que muitos católicos amam e não sabem o real significado. Quem se esconde por trás dele?